Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta aos Hebreus, capítulo número 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Vamos dar uma pausa aqui. O primeiro versículo do capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, ao qual ele fala sobre fé. Capítulo 11 ele fala sobre fé, ele fala sobre os testemunhos dos patriarcas da fé, Abraão, Davi, fala sobre Moisés, fala Abel, fala sobre os testemunhos dos homens que andaram na fé, obediente a Deus. Então ele fala assim, portanto, visto que nós tenhamos rodeados tão grande nuvem de testemunha, eles estão olhando para nós, muitas testemunhas estão olhando para nós, para vermos como é que é o nosso procedimento, se é de filhos de Deus ou de filhos da desobediência. E ele fala, portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia tão de perto. E nós temos que manter a nossa integridade com Deus. Ele fala, corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós. Agora olha o versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que nos foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não ficais exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Olha só, como que nós possamos permanecer firmes no nosso procedimento, olhando firmemente para Jesus Cristo, olhando para as características de Jesus Cristo, porque ele suportou todo o desprezo da desonra, ele suportou toda a proposta que foi desonrado a ele por causa dos nossos pecados. Ele suportou e ele fez isso para que nós não fiquemos exaustos. Ele fez isso para nós nos encorajar nosso espírito a permanecermos firmes como filhos e filhas de Deus, obedientes a Deus, fazendo o que agrada a Deus. No versículo 4 ele fala, vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. O que ele está dizendo com isso? Que nós temos que resistir dia a dia, todos os dias, porque nós estamos vivos, e nós temos que resistir o pecado todos os dias, constantemente. Versículo 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desfaleça quando fores por ele repreendido. Versículo 6. Pois aquele a quem o Senhor ama, também ele corrige, e repreende a cada filho que o recebe. Versículo 7. Se suportais a repreensão, Deus vos trata como filho. Pois qual é o filho a quem o pai ama que não corrige? Versículo 8. Mas se ficais sem correção, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Versículo 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós lhes prestávamos reverência. Não devemos nós, então, nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos que vive no céu? Versículo 10. Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Olha só o porquê que Deus nos corrige, para nós sermos participantes da sua santidade. E quando nós somos corrigidos por Deus, nós não devemos ficar entristecidos, nós não devemos esmurecer, nós não devemos abandonar a fé, nós não devemos abandonar o propósito de permanecer para a eternidade com Ele, porque Ele corrige, porque Ele nos ama. Ele nos corrige para como
você está com GPS numa rota do Waze ou do Google Maps e você marca uma rota, um caminho. Se você se desviar daquele caminho, o GPS ele fala, corrigindo a rota automaticamente, recalculando a rota. Então, quando Deus nos corrige, é porque Ele está recalculando a nossa rota. Ele está nos colocando, direcionando novamente para nós sermos participantes da santidade dEle. Versículo 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Versículo 12. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansados e joelhos fracos. Versículo 13. E fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie mais para fora do caminho, mas que seja curado. Versículo 14. E segue a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Procedendo diligentemente para que ninguém fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando em vosso coração vos perturbe, e por ela sejam muitos contaminados. Então, nós devemos seguir a paz com todos, fugindo do pecado, mantendo a integridade com Deus, para que nós sejamos aperfeiçoados no amor de Deus e sejamos participantes da santidade dele. Filhos e filhas de Deus, devemos proceder diligentemente, para que ninguém fique fora da graça, fugindo do pecado que ele nos rodeia. O pecado nos rodeia, porém nós temos uma grande nuvem de testemunha olhando para nós e falando, persevera, fique firme, obedeça a Deus, aceite a correção de Deus, volte para o caminho de Deus, volte para fazer aquilo que agrada a Deus, e seja participante da graça de Deus. E ele fala, levantai as mãos, os que se encontram cansados, e joelhos fracos. O que ele está dizendo? Nós devemos nos render a Deus todos os dias. Ele fala para nós fazermos caminhos retos. Lembra do Waze, recalculando a rota? Caminhos retos. Caminhos retos é aquele caminho que você vive, rejeitando os erros do pecado, os tropeços do pecado. Rejeite todos os dias o tropeço do pecado. Resista, pois Deus está contigo. Ele quer te aperfeiçoar no amor dele. Se ele te corrigir, é porque ele te ama. Se você não aceitar a correção do Senhor, é porque você é bastardo e não quer ser filho ou filha de Deus. Aceite a correção do Senhor, siga caminhos retos e siga a paz com todos. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja tudo vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.